Um papa pusilânime, um rei ganancioso e um chanceler maquiavélico. Hoje você vai descobrir como essa mistura explosiva acabou exterminando a Ordem dos Templários na fogueira da Inquisição. Gostou desse tema? Então já deixa aí o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O ano de 1291 foi decisivo para a história dos Templários. Com a tomada de Acre pelos muçulmanos, os pobres cavaleiros de Cristo têm a sua última grande batalha em defesa da igreja. Quer saber mais? Então, lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? São João do Acre era o único reino cristão que restara após todos os confrontos das cruzadas. Perder seu domínio significaria uma tragédia, mas o destino ou a providência divina haveria de selar aquele momento com uma derrota para a cristandade. O saldo de mortos foi enorme. A fortaleza dos Templários, onde os cavaleiros haviam escondido alguns cidadãos para os proteger da guerra, foi palco de uma cena horrível. Devido à pressão do exército muçulmano, o prédio acabou ruindo. A maioria morreu soterrada. Os cavaleiros sobreviventes fugiram para a ilha de Chipre, onde escolheram o novo grão-mestre da ordem, Jacques de Molay. O auge da tensão entre a coroa francesa e a Santa Sé se deu com a publicação da bula Unam Sanctam, na qual Bonifácio VIII afirma a supremacia papal. Foi um verdadeiro terremoto, sobretudo para Filipe IV, que àquela altura, mais envenenado do que nunca pelo seu chanceler, desejava estabelecer uma espécie de cesaropapismo. Em 1303, mesmo sob a ameaça de excomunhão, o monarca francês convocou um concílio para destituir o Santo Padre. A resposta foi imediata. Bonifácio VIII, com a bula Super Patris Solio, excomungou Filipe, para a ira do rei e de seu conselheiro. A confusão entre Bonifácio VIII e Filipe IV resultou numa das páginas mais tristes da história pontifícia. Era verão e, como de costume, o Papa descansava em seu palácio em Anagni, quando uma tropa de 600 homens, lideradas por Guilherme de Nogaret, invadiu a cidade exigindo a renúncia de Bonifácio VIII. Eis a minha cabeça, eis a minha tiara, morrerei, é certo, mas morrerei Papa, teria replicado a sua santidade ao chanceler. Diz a lenda que Nogaret, ouvindo o desaforo do Papa, mandou que o esbofeteassem. Após a morte de Bonifácio VIII, humilhado e com graves problemas mentais depois do ocorrido no Palácio de Férias, e com o falecimento repentino e ainda hoje misterioso de seu sucessor Bento XI, subiu à cátedra de Pedro o cardeal Bertrand de Gould, um francês, que adotou o nome de Clemente V. Clemente V foi coroado Papa em Lyon, na França. O Santo Padre desejava criar um clima mais diplomático com o rei Filipe, depois de todas aquelas polêmicas com Bonifácio VIII. Clemente V era um homem de fé católica, acreditava nos dogmas da igreja, nas sagradas escrituras, na tradição apostólica e etc. Mas sempre tem um mas, né? Mas ele não possuía a fortaleza do seu teimoso predecessor, e por isso ele terminou por ceder às pressões do rei, e, para não destruir a igreja, destruiu os templários. E como tudo aconteceu? Bem, Felipe IV queria mais dinheiro. A economia francesa estava a um completo desastre. Como a população estivesse irada e praticamente disposta a derrubar o monarca do trono, o rei pediu abrigo à fortaleza dos Templários na França. Nesta estadia, o rei descobriu a enorme fortuna que os templários franceses possuíam. Aí, o olho cresceu, né? A seu pedido, uma quantidade considerável lhe foi emprestada. Esse dinheiro, no entanto, deveria ser usado para a nova cruzada, desejada por Jacques de Molay.
Quando o grão-mestre soube do empréstimo, ficou furioso e decidiu expulsar seu tesoureiro. A decisão levou a uma série de conflitos entre o rei, o papa e alguns membros da cavalaria. Com efeito, veio a grande bomba, a acusação de que os templários seriam hereges, apóstatas e sodomitas. Foi o provincial francês da ordem, Hugo de Peyraud, o responsável por trazer os escândalos à tona, provocando a abertura do processo que levaria os pobres cavaleiros de Cristo à extinção. Guilherme de Nogaret infiltrou alguns membros entre os templários, a fim de descobrir mais dificuldades. No interrogatório, porém, os pontos problemáticos se resumiam ao rito de iniciação. Segundo os depoimentos, os neófitos eram submetidos a algumas humilhações graves, como, por exemplo, oscular partes íntimas do corpo do superior. E, além disso, havia o teste de obediência. O rapaz recém-admitido era torturado até blasfemar contra Cristo. De fato, não se pode duvidar da autenticidade dessas acusações. O famoso pergaminho de Chinon, no qual se encontra a assinatura de vários templários confessando suas práticas, inclusive a de Jacques de Molay, desfaz qualquer suspeita. O rito de iniciação dos templários, embora não estivesse previsto na regra original de São Bernardo de Claraval, tinha mesmo sérios problemas. Contudo, o testemunho de fidelidade a Cristo e à Igreja que os templários deram ao longo dos séculos, ora pelas guerras em defesa dos cristãos, ora pelo próprio martírio, afasta também as acusações de que seriam hereges, apóstatas ou sodomitas. O rito de iniciação, em que pese o erro e a gravidade, era apenas algo simbólico, não possuía relevância para a formação dos membros da ordem. Por isso, não se justifica a sua extinção. O processo que os condenou não passou de uma grande jogada política. Não se procurou a verdade, mas a condenação de um inocente. O rei queria resolver o problema econômico da França e tomar o lugar do Papa como autoridade religiosa. Clemente V, ciente de que não existia base suficiente para uma condenação, quis absolver os templários. Doente, todavia, o Santo Padre não teve condições de enfrentar a oposição de Filipe IV. E em 1314, a ordem acabou dissolvida, tendo seus membros e pertences direcionados para outras instituições semelhantes. Jacques de Molay, por sua vez, também não escapou da fúria de Filipe IV, mas sua pena foi mais dura. Mesmo inocente, ele foi condenado à fogueira por crime de heresia. Eis as suas últimas palavras no dia de sua morte: Senhores, ao menos deixai-me unir um pouco minhas mãos e a Deus fazer uma oração, pois esta é a época e a ocasião. Vejo aqui meu julgamento, em que morrer me convém livremente. Deus sabe quem errou e pecou. Logo chegará o infortúnio àqueles que nos condenaram erroneamente. Deus vingará a nossa morte. Senhores, sabeis sem calar que todos os que nos são contrários, por nossa causa irão sofrer. Nesta fé quero morrer. Eis minha fé. Vos peço que para a Virgem Maria, de quem nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, volteis o meu rosto. Aos 72 anos de idade, Jacques de Molay morreu, queimado em uma ilha, olhando para a Catedral de Notre-Dame, de Paris. A Ordem dos Templários, organizada por São Bernardo de Claraval, nasceu sob os auspícios de Nossa Senhora e morreu voltada para os mesmos misericordiosos olhos da Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história dos Cavaleiros Templários? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu like para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!